Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer a Deus por estarmos mais uma noite aqui e agradecer a cada um de vocês que estão conosco participando da Hora da Prosa com Cristina Carvalho. É a nossa convidada de hoje. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Jaqueline. Boa noite. Nossa convidada de hoje é Jaqueline Campos Bergamaschini, né? Filha de uma grande amiga da Maria Helena e do Jorge, neta de um grande amigo, né? Seu avô foi um grande amigo meu, seu neném. E a Jaqueline, para quem não sabe, ela é engenheira agrônoma pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Barbacena, pós-graduada em Gestão Aplicada à Engenharia e mestranda pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não é isso, Jaqueline? Isso mesmo. Jaqueline, você é muito bem-vinda à cozinha da minha casa. Muito obrigada. Né? E fico muito feliz, Carlinhos, porque conheço a Jaqueline... De bebezinha. Eu lembro da sua mãe grávida ainda, né? Então, assim, são duas famílias que sempre foram amigas, né? A minha família com a sua. Você me traz lembranças do seu avô, que sempre foi uma pessoa muito querida por mim. Sua mãe, por sinal, quero aproveitar e agradecer a sua mãe. Hoje, Carlos, a Maria Helena trouxe para mim uma coisa que eu gosto demais. Ela trouxe, olha, gente, uma broa recheada com goiabada, né? Isso é só aqui na Hora da Prosa. E um pãozinho de cebola, olha que delícia. Então eu queria agradecer a Maria Helena, né, pelo carinho, Maria Helena, de mandar essa broa, que você sabe que eu gosto muito, e o pãozinho para nós, viu? Muito obrigada. E tá me devendo o tareco. Tareco é um biscoito que minha avó fazia lá na Parada Araújo, e a sua mãe me falou que ela faz igualzinho. Então eu já comprei isso dela. Bem, gente, antes de começar essa Hora da Prosa, eu quero pedir a cada um de vocês que nos ajude. Nós já estamos com o canal no YouTube, né, diretora? Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem, dá um joinha lá para nós, né? É a Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Já tem alguns vídeos lá, né? Já, todos os vídeos, todos, né? Todos que nós já colocamos no Facebook já está no YouTube. Então, gente, nos ajude, participe, né? Se inscreva, peça os amigos para se inscrever, nos ajude a divulgar a Hora da Prosa. Bem, Jaqueline, agora a conversa é com você, né, Gabi? Chega de ficar falando demais. Jaqueline, eu queria saber, e o pessoal que está nos assistindo com certeza também, como e quando começou essa paixão pela agronomia. Porque só de olhar em você, a gente vê o olhinho dela brilhando, né? A gente vê quando o profissional gosta daquilo que faz. Tem como você contar para nós de onde surgiu essa paixão? Como é que isso aconteceu? Eu costumo dizer que certas coisas, elas são um dom, né? Que Deus dá para cada um de nós. E hoje em dia, eu olhando para minha vida, né? Para mim é meio que impossível separar a agronomia de mim. Quando as pessoas olham para mim, nossa, tem cara de agrônomo. Eu falo, que bom, que ótimo. Mas eu me lembro exatamente de como foi quando começou essa paixão pela agronomia. Eu fui criada na roça, né? E desde pequenininha, com 5 anos de idade, eu já ajudava meu pai, né? Eu acordava cedinho, eu lembro esse frio, me lembra muito quando eu era criança, eu acordava cedinho para poder ir pro curral. E eu fui ganhando gosto por aquilo, né? O meu primeiro contato com esse mundo do agro foi através da pecuária leiteira, né? Então a minha raiz é na pecuária leiteira, que eu tenho muito carinho até hoje. Mas o meu encontro com a agronomia, ele aconteceu bem depois que eu formei, né? O ensino médio eu estudei na escola agrícola também, e muita gente acha que eu fiz agropecuária na época, mas na verdade eu formei em turismo e hospedagem, um curso que tinha lá também. Que legal. Integrado ao ensino médio, né? Porque pra gente fazer o ensino médio a gente tinha que fazer um curso integrado, e eu acabei fazendo hospedagem e turismo. E no turismo eu lembro que tinha algumas matérias de turismo rural, de coisas relacionadas à parte agrícola, né? À agropecuária.
E eu me lembro da minha empolgação diante daquelas matérias e das minhas amizades também, que eu tinha muito contato com o pessoal da agropecuária. E logo quando eu formei, eu lembro que eu não pensei em fazer outra coisa. Já tinha o curso de agronomia no IFE, né? E eu falei, eu vou fazer agronomia. Mas a paixão mesmo aconteceu por volta de uns 7 anos de idade, mais ou menos, que o meu passatempo preferido desde a infância era e continua sendo, né, passear no meio de planta. Lá em casa, o jardim da frente lá de casa, você deve lembrar muito bem. Com certeza. O meu passatempo preferido era ficar lá. Eu olhava cada pedacinho das flores, do que tinha lá. E na minha casa tinha um pé de maçã. Tinha uma macieira, e diz a minha mãe que ela era uma macieira que dava maçã verde. E todos os dias eu me lembro de passar em frente àquele pé de maçã e olhar para ele e pensar por que ele não tinha folhas. E eu pensava, por que esse pé nunca tem folha? E aí eu perguntava para minha mãe, falava, mãe, por que não dá maçã? E a minha curiosidade com aquele pé de maçã foi, eu carreguei aquilo por muito tempo. Até que um dia eu chegando da escola, eu já tinha aí mais ou menos por volta de uns 8 anos, 7, 8 anos, eu chegava da escola e eu ligava naquela TV Escola, se não me engano que chamava. E eu gostava muito das coisas que passavam existe, lá. Né? Existe, eu acho que existe. E aí um belo dia passou um documentário justamente sobre a macieira. E eu lembro que aquilo ali me fascinou. De uma forma assim, impressionante. E Tanto por é que eu que guardei. ela não dava folha? Porque era inverno, né? Era inverno e o que me intrigava mais ainda é que ela também não dava frutos, ela não produzia frutos, mas porque ela precisava de uma polinizadora, né? Então eu fui ver tudo isso nesse documentáriozinho que eu assisti depois da aula, ainda criança, e eu fiquei fascinada por aquilo. Então isso acabou me acompanhando, né? Eu fui crescendo, isso acabou me acompanhando, até que eu resolvi fazer agronomia. E eu costumo falar, né, que se fosse preciso, fala assim, você precisa voltar, precisa estudar tudo de novo, ou então você precisa fazer outra faculdade. Eu faria novamente agronomia. Que bacana. É muito bacana, Jaqueline, ver uma jovem como você, né, Carlinhos, e assim, entusiasmada com a sua profissão. Isso é muito bom, porque eu costumo falar que existem muitos profissionais que fazem o curso por fazer, né? Mas o bom profissional é aquele que faz aquilo que gosta. Exatamente. E a gente vê realmente nos seus olhos que você gosta de ser agrônomo. Você estava falando do jardim da sua casa, muitas vezes eu também brinquei lá. Até porque, gente, a Jaqueline é da terra da minha mãe, Parada Araújo, né? E eu passei minha infância também naquela região. Pois não, Carlinhos, você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Eu só ia perguntar para ela, a maçã é de que origem, de qual país, de qual região do planeta? Então, a gente tem vários estudos, né, que falam a respeito, mas ali na Europa, né, naquela região da Europa ali, a gente tem maçãs de muitos anos, macieiras ainda, entre aspas, originais, né, e são plantas imensas, né, que ainda estão lá na Europa, porque na verdade a macieira ela é originária de lugares frios, né? E hoje em dia nós conseguimos cultivar maçãs aqui no município, nos municípios vizinhos, né? Barbacena, por exemplo, produz muita maçã, graças a melhorias que a gente vai fazendo, né? Adaptações, mas mesmo assim ela ainda é uma planta que exige, né? Que a gente chama de horas de frio, né? A fisiologia dela necessita dessas horas de frio para poder produzir. Então ela é originária da Europa, mas ela foi se difundindo, né? Então lá na Europa a gente ainda costuma encontrar macieiras imensas em parques, jardins, né? Que são plantas ainda bem antigas. Outro dia, andando lá pelo Capão da Cerca, alguém me disse que tem alguém que está plantando maçã, né? Eu não sei quem não vi, mas alguém comentou no carro comigo que já tem alguém cultivando maçã ali naquela região, você sabe? Exatamente, tem sim, tem um produtor aqui, né? Tem alguns produtores em Barbacena também, ali na região aqui de Minas também tem mais alguns produtores que cultivam maçã. E é muito promissora a nossa região para esse tipo de cultivo, né? Aqui nós encontramos as condições climáticas ideais.
É claro que a gente tem uma certa diferença de variedades, de cultivares. A gente tem que saber adaptar isso à realidade da região, né? Às condições climáticas da região. Mas produz maravilhosamente bem uma maçã linda, saborosa, que nada perde para essas maçãs que a gente vê aí no mercado, né? Que são importadas de outros países. Então é uma cultura muito promissora na nossa região. Agora me tira uma curiosidade. O pé de maçã lá da sua casa chegou a dar algum fruto? Não. E outra curiosidade, então a maçã gosta de geada? Depende do estágio dela, né? Depende do estágio, exatamente. Lá em casa eu não me lembro. Sinceramente, eu não lembro daquele pé de maçã dando frutos. Mas aí eu cresci e plantei outros pés de maçã no mesmo lugar. Hoje em dia eu tenho 6 pés de maçã lá. Não precisa mais do que isso, né? Para consumo interno. Eu tenho um pomarzinho lá no mesmo lugar onde tinha o pé de maçã, que me fascinou uma vez, né? Que legal, que legal. Ô Jaqueline, outro dia, quando nós resolvemos convidá-la para participar da Hora da Prosa, eu estava viajando aqui pelo município, né? Viajando, mentalmente viajando, e comecei a pensar que são poucos agrônomos que nós temos no município, não são? Eu conheço você e o Williams. Isso, também tem se não me engano, a Sheila, né? A Sheila também é formada em engenheira agrônoma. Nós temos alguns agrônomos aqui, se não me engano, uns 4 ou 5, né? No máximo 6. É uma profissão, pegando um pouco da frase de um colega meu que me disse outro dia isso, né? Ele é filho de 2 agrônomos, ele mora em São Paulo, e ele também é agrônomo. Então ele falou um dia assim que na época que os pais dele fizeram agronomia já era uma profissão do futuro. Quando ele fez agronomia ainda era uma profissão do futuro. E até hoje a agronomia não é só uma profissão do futuro, mas também já do presente, né? Que a gente tem bastante profissional já no mercado, né? Profissionais competentes. A gente já tem esse curso, essa profissão já está sendo mais difundida, né? Mesmo porque ela é extremamente necessária. Com certeza. E já que ela é uma profissão necessária, porque acredito eu que muitas pessoas ainda não sabem o que é mesmo, né? Assim, aonde que a agronomia entra. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre essa profissão. Né? O que é ser agrônomo? Aonde que você atua? Como que o agrônomo atua e em que ele atua? Tem como você falar um pouquinho para nós? Claro. A agronomia ela está entre as profissões mais abrangentes, que mais atua em diferentes áreas, né? Porque ela é uma engenharia, não deixa de ser, né? Nós temos 5 anos de curso, né? Temos toda essa parte de cálculo e tudo mais. Só que ela é muito ampla, então ela pega a área, né, de biologia, de química, de física, de cálculo, pega a área das ciências agrárias também, né? Então o engenheiro agrônomo, por exemplo, aqui na mesa hoje, né, cada um de cada coisa que nós temos aqui, provavelmente tem algum agrônomo por trás, né? No cultivo do milho, para fazer o fubá, para fazer a broa, no cultivo da forragem para alimentar o gado, para poder produzir o queijo. Então, o agrônomo ele tem essa múltipla atuação no mercado. Eu, por exemplo, hoje em dia sou especializada em fruticultura, né, principalmente fruticultura de clima temperado, que entra a maçã, o pêssego, né, a ameixa, a nectarina. Mas eu atuo também na parte de olericultura, que é tomate, moranga, essas coisas que a gente tem, né, aqui no município também. Atuo na parte de comércio exterior, exportações. Que legal. Então, assim, atuo na parte de gestão, né, na parte de nutrição de plantas. Então, o agrônomo pode atuar desde a gestão de um empreendimento agropecuário, de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara. Ele pode atuar elaborando planos, né, de nutrição de plantas, como que você vai adubar aquela planta. Ele pode atuar no melhoramento genético. Por que a gente consegue produzir maçã hoje em dia aqui no município e na região? Por causa de melhoramento genético, né? A gente vai selecionando, não é nada geneticamente modificado, mas a gente vai selecionando uma planta que tem um certo potencial, aí você vai fazendo os cruzamentos. O agrônomo pode atuar nisso, pode atuar em laboratórios, pode atuar fiscalizando
em órgãos estaduais, federais, municipais. Ele pode atuar na parte animal também, na parte de zootecnia, na parte de forragens. Então, assim, é Um leque um enorme, leque né? gigante de atuação. E Jaqueline, você já dá assessoria para algumas pessoas, não é? Sim, sim. Eu dou assessoria, né? Sou responsável técnica por uma empresa também. Então, também é outro nicho de mercado que o engenheiro agrônomo pode estar, né? Pode estar inserido nessa questão da assessoria, que hoje em dia é uma necessidade também, não só dos grandes, mas dos pequenos produtores, né? Você ter um consultor especializado, um consultor técnico, né? Para direcionar determinados serviços, né? Determinados tipos de coisas dentro da propriedade rural. E falando em propriedade rural, vamos falar um pouquinho. A gente sempre ouve falar sobre o êxodo urbano e o êxodo rural, né? Teve um período onde as pessoas saíam todas da zona rural, todas, né? Todo mundo queria ir para a cidade. E hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas estão voltando. Eu queria que você falasse para nós como é que você enxerga essa questão do êxodo rural e urbano. Realmente, né? Quando isso é muito nítido, muito presente, porque eu me lembro das aulas de geografia, né, do ensino fundamental, e esse era um assunto assim chave, que a gente falava muito sobre o êxodo rural, né? Como que o campo estava ficando defasado, como que os pais, né, os avós não estavam tendo seguidores nas suas atividades, né? E hoje em dia, realmente, o cenário ele tem acontecido uma inversão desse cenário. Muitas vezes... Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque a gente precisa, né, alimentar o mundo, digamos assim, né? Então, hoje em dia, eu vejo, por exemplo, às vezes, um filho, igual eu sou filha de produtor rural, né? Eu permaneci, mas às vezes um filho foi embora, e aí arrumou outro emprego, faz outra coisa, e chega num certo ponto da vida que ele pensa e fala assim, olha, eu conheço inúmeras pessoas que fizeram isso, né? Vendem suas empresas, largam seus empregos e vêm e voltam pro lar, né? Para casa de onde eles vieram, para poder se dedicar à atividade rural. Então, hoje em dia está acontecendo o contrário. E muitas vezes tem pessoas que nem raízes têm, nem assim, uma certa proximidade com o campo tem. Às vezes são pessoas urbanas que nasceram em capitais, na cidade, mas que têm esse interesse, que têm essa paixão pelo campo e que também, né, abriram mão, têm aberto mão de empregos, né, de níveis altíssimos de empregos para poder se dedicar ao campo, para poder se dedicar a alguma atividade agropecuária. Isso é muito, muito comum agora. Então, a agronomia tem a ver com o social também, né? Exatamente, tem a ver. Outro dia, estava vendo um programa, Cristina, eu vou perguntar para a Jaqueline. Está acontecendo uma coisa, além do êxodo urbano, né, a volta do homem para o campo, as cidades estão inchando tanto, estão crescendo tanto, que estão obrigando as pessoas também a se acomodar aqui no campo. E isso já vem trazendo também um pouco melhorias, né, no modo de consumo, nessas coisas todas, e também, como que a gente fala, com o crescimento da tecnologia, com os meios de locomoção, a Jaqueline pode muito bem morar aqui em Antônio Carlos, trabalhar onde ela trabalha e de repente tá lá na área que ela planta, que ela cultiva, né? Então eu acho também que a tecnologia vem ajudando o homem a se fixar no campo. A tecnologia facilitou bem, né? Para todo mundo. Não é só para o campo, não, né? Para todos. Porque eu e a Cristina, nós temos andado tanto, cada dia a gente chega com 2 tijolos, né, Cristina? Um em cada nariz. E a gente vê, Antônio Carlos é muito grande, viu? Assim, a região rural. E quando estiver tudo bem povoado, bem cultivado, é muito alimento que pode produzir, muito, né? Alimento. E o nosso município, Jaqueline, o que eu tenho visto, outras regiões, porque há uns anos atrás,
aqui tinha só uma determinada região que produzia. Hoje eu percebo que o município todo está produzindo. Né? A gente vê assim, realmente as pessoas estão investindo. Sim. E muitas vezes a gente pensa assim, em tecnologia, e muitas vezes a gente pensa assim, em dispositivos, né? Algo ligado conectado à internet e tudo mais. Mas, na minha opinião, né, eu guardo muito isso em mim. Na minha opinião, a tecnologia é tudo aquilo que facilita, a tecnologia no campo, tudo aquilo que facilita a vida do produtor rural. E eu dou um exemplo muito clássico para vocês que também marcou a minha vida. Uma tecnologia que uma vez eu vi sendo implantada e foi muito bem sucedida em lavagem, em asepsia, né, antes pré-ordenha, em gado de leite. Que era o quê? Era um balde com uma torneirinha, uma mangueirinha que você enchia ali e você fazia toda aquela asepsia, né? Do Uber, da vaca e tudo mais. E uma coisa tão simples que você gastava, sei lá, uns 10 reais para fazer. E aquilo lá era uma tecnologia. Então, assim, aquilo era um facilitador de processos. Então, tudo isso, né? Esses facilitadores de processos que a gente tem hoje em dia, além da comunicação, né, além da tecnologia que a gente tem aí hoje em dia, drones atuando no campo e tudo mais, tudo isso facilita o cultivo, que é uma coisa extremamente necessária, né, que a gente tem estimado aí que até 2050, né, a gente vai precisar alimentar muita gente. Então é preciso que a gente aumente a produtividade e numa mesma área. Então, se hoje uma área de 1 hectare produz 20 toneladas, a gente precisa que até lá a gente consiga produzir talvez o dobro nessa mesma área para conseguir fornecer esse alimento para as pessoas, né? E o que me deixa, às vezes, muito triste é ver que essas pessoas nem sempre são reconhecidas, né, ainda. Porque a gente só se alimenta porque alguém em algum lugar está ali trabalhando, plantando, colhendo para chegar na nossa mesa. Exatamente, de sol a sol, com chuva, com frio, com geada, né? Eu vejo os produtores rurais, né? A minha paixão da agronomia também vem muito de cada produtor rural que eu já conheci, né? Porque cada um deles carrega em si algo único, né? Carrega em si uma história. Então, você vê que o produtor rural ele é incansável, praticamente, né? É muito difícil você ver um produtor rural e falar assim, vou tirar férias. Muito difícil. E por mais que a cidade seja bonita, confortável, cheio de tudo, né? Depende do homem do campo, né? Depende dessa área aqui, porque comer tijolo, ninguém vai cimento, concreto, tem que se alimentar do que produz no campo, nessas áreas mais remotas. E essas pessoas deveriam também aprender a dar valor, né? Para o homem do campo, para quem produz, que leva para eles o que eles comem em casa. Exatamente. E interessante, você falou da questão de férias, eu acho tipo um retireiro, né? Toda vez que a gente conversa com o retireiro, ele sempre responde assim, vamos supor, já aconteceu isso comigo. Nós precisamos fazer uma reunião tal hora. Aí ele fala, não posso, porque esse é o horário de eu tirar leite, né? Então, assim, o retireiro, eu nunca vi um retireiro falar que está de férias, nunca. É verdade. Ele geralmente tira leite 2 vezes por dia, né? Uma de madrugada e uma tarde. E as pessoas, assim, aí você vê o litro do leite é um preço, assim, ao meu ver, é muito barato. Uma água custa mais que 1 litro de leite, né? Exatamente. Se a gente colocar uma garrafinha de meio litro de água, custa mais do que meio litro de leite. Exatamente. E assim, o quanto eles são também um tanto até incansáveis, né? Porque muitas vezes tá ali plantando, né? Tá ali cultivando, às vezes vem uma geada, às vezes vem um granizo, né? E aí acaba com tudo e eles vão lá e começam tudo de novo. Então, assim, com aquela esperança de sempre, com aquele jeito de sempre. Claro que sempre a gente tem algumas queixas, né? Certa coisa tá mais cara e tudo mais, tá difícil produzir, mas eles não param, né? E graças a Deus que eles não param, senão faltaria alimento na nossa mesa, né? A impressão que passa para nós que eles nunca perdem a esperança, né? Exato. O agricultor, o
pessoal que vive na zona rural, eles têm sempre esperança de dias melhores. Exatamente. E, por sinal, isso é um grande exemplo para nós, né? Exatamente. Você vê, ó, por exemplo, nós estamos passando aí por essa pandemia e a gente sabe que muitos, né, tiveram queda de venda, de tudo, mas você não vê eles desistirem. Exatamente. Né? Você vê que algumas empresas até fecharam, quebraram, mas o agricultor, o homem do campo está lá, ó, ele continua lá trabalhando, lutando e com muita esperança. Sim, acho que a pandemia também reforçou um pouco isso, né? Porque muitas vezes quem está inserido na cidade, nesses grandes centros urbanos, né? Quando veio o início da pandemia, todo mundo correu para onde? Para o mercado. Para se garantir o quê? No alimento. Sim. E quem já tem tudo lá no quintal de casa, tem um lugarzinho para poder plantar, para poder colher. Então, eu acho que tudo isso também veio trazer muito essa importância, né? Que o homem do campo tem na sociedade. E interessante, né? Eu aqui em casa tenho uma hortinha, não tem coisa mais gostosa do que na hora do almoço, por exemplo, você vai lá e colhe um pezinho de alface, uma couve. É bom demais, né? A gente Muito. ter em casa isso. Por sinal, quem está aí participando conosco, você que nunca, né, se preocupou em plantar em casa, num cantinho aí, uma couve, uma cebolinha, faça essa experiência, é muito bacana. muito. Sabe, é gostoso você alimentar aquilo que você plantou com as suas próprias mãos, é muito gostoso. Ô Jaqueline, eu gosto muito de ler história. Parece que a agricultura foi a primeira atividade humana, né? Sim, sim. Socialmente, quando o homem começou a sair daquele lado bicho dele. Se bem que a gente ainda é bem bicho, né? Bem bicho. Eles começaram a perceber, né, que para ficar mais ali no lugar, mais sedentário, começaram a cultivar. E por que atrasou tanto no Brasil, assim, por exemplo, a gente vê uma jovem bonita, né, que na minha época todo mundo pensava em curtir. Eu acredito que você deu muito duro para chegar nesse ponto. Por que no Brasil atrasou tanto, chegou tão atrasada essa atividade? Bom, eu conheço a primeira mulher agrônoma, né, a sair do Brasil para poder fazer uma pós-graduação em outro país. Eu conheço ela é uma pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, lá do Rio Grande do Sul. Ela já está com mais de 50 anos de formada. E na época ela me contou muito, ela me conta, né, das histórias do preconceito que ela viveu por ser mulher e tudo mais, pelo fato da agronomia ser algo muito recente. Mas a gente teve aí as primeiras faculdades de agronomia no Brasil por volta de 1890, por aí, né? A gente tem a Exalc, a gente tem a UFPEL, que é lá em Pelotas também, que é uma das primeiras faculdades de agronomia do Brasil. Mas, atualmente, né, a gente tem um território gigante no Brasil, né? E, querendo ou não, o Brasil sempre foi muito bem visto nesse sentido da agricultura, né? Tem muita diversidade, muitos lugares para serem cultivados. Então, mas nem sempre essas tecnologias eram viáveis para cá. Então, com o tempo, né, às vezes a gente pensa assim, que se comparado com a Europa, né, com os Estados Unidos, a gente tem mesmo uma sensação de atraso, mas a gente tem tido, né, atualmente, de uns anos para cá, um grande destaque no cenário mundial, né, na questão principalmente da produção de grãos, que o Brasil é um grande celeiro, né? Então, assim, a gente tem caminhado já a passos, eu digo assim, né? Já a passos não tão largos assim, mas a gente já tem avançado muito nas tecnologias no campo, né? Aqui no Brasil. Então, o Brasil já tem se destacado muito no cenário mundial e já não é tão visto assim, com essa questão de atraso. Talvez não seja tão difundido, né? Talvez a gente não pare tanto para pensar de onde vem o alimento que eu como, né? De onde vem o alimento? Qual o processo que está envolvendo a produção desse alimento? Mas hoje em dia, né, o agro tem sido mais difundido, né? A gente até brinca, né, que o agro está na moda, mas ele sempre esteve, né? Sempre esteve por aí, mas sempre esteve ali mais quietinho no canto. E hoje em dia a gente tem podido contemplar melhor essas atuações. Uma curiosidade, Jaqueline, existem mais homens ou mais mulheres nessa profissão?
Mais Me dá uma homens. boa notícia. Fala que é mais mulher. Hein? São mais homens. Mais homens. Ainda mais homens, mas conheço já muitas, né, muitas mulheres agrônomas, excelentes agrônomas, que atuam mesmo, eu costumo falar que sujam a botina mesmo, estão lá no campo auxiliando. A gente tem tido, graças a Deus, um aumento, né, da procura do público feminino por essa profissão. E tem sido um sucesso, tem dado super certo, né? Eu falo com o Carlinhos e vou falar aqui publicamente. Um dia as mulheres ainda vão mandar nesse vídeo. Estão mandando, né? Já tão mandando. Eu acho muito bacana, sabe? O crescimento da mulher em todas as áreas, né? Todas as profissões. É muito bacana. Eu gosto de ver. Ô Jaqueline, e qual a mensagem que você deixa para essas meninas de hoje? As meninas, não vou falar dos meninos não. Que queira entrar para esse ramo, para essa pauta de vida, né? Que eu acho muito bonito, e a gente precisa, o mundo vai sempre precisar, né? Por mais que as outras profissões se destaquem, todo mundo vai precisar se alimentar, né? Todo dia. Qual a sua mensagem para essas pessoas, para essas meninas de hoje? Olha, eu acho assim, cada um tem um caso, né? Cada um tem uma história, né? A minha começou lá na infância, mas às vezes de outras pessoas não. Às vezes alguém que está assistindo aí hoje pode estar sendo despertado, né? Esse interesse. E o recado que eu deixo é realmente para não desistir, porque não é fácil, né? Você lidar com essa área não é uma coisa muito fácil. A gente tem as dificuldades no campo, elas estão aí sempre presentes, mas elas estão aí justamente para serem enfrentadas, né? E nós somos profissionais que estamos aí também na linha de frente, de mão dada com o produtor rural, para falar assim, olha, se você tem um problema, eu também tenho, então eu vou trabalhar para solucionar ele. Então, assim, se você tem esse apreço, né, pela área rural e às vezes fica assim, eu não sei o que eu vou fazer, não sei. Agronomia você consegue se encaixar. Às vezes você quer ficar mais quieto, eu gosto mais de um trabalho de laboratório. Você tem possibilidade de ser um agrônomo que trabalha no laboratório. Nós precisamos do pessoal da pesquisa e também nós precisamos do pessoal do campo, né? Assim como nós precisamos de todas as outras profissões. Então, eu sou suspeita para falar, porque se qualquer pessoa que chegar para mim falar que vai fazer agronomia, eu vou ficar doida, eu vou falar, nossa, você escolheu o melhor curso do mundo. Mas não desistir, né? Lutar por isso. Jaqueline, como Antônio Carlense, agora vamos... depois eu quero falar sobre alguns mitos e verdades que tem nessa profissão. Como Antônio Carlense, se você hoje pudesse fazer algo por Antônio Carlos dentro da sua profissão, o que você faria pelo nosso município? Eu sou suspeita para falar também porque hoje em dia eu atuo no campo, né? E eu sou apaixonada por esse contato com o produtor rural, sabe? Essa conversa. É impossível, às vezes, eu chegar em alguma propriedade, não sentar lá e primeiro, antes de ir para a lavoura, vamos embora bater um papo, vamos conversar. Uma prosa, um cafezinho, uma broa do lado, né? Não pode fazer desfeito de jeito nenhum. E eu acho isso lindo no produtor rural, né? Essa simplicidade, esse aconchego. Esse carinho. E assim, eu vejo o quanto que é necessário muitas vezes, né, ele ter essa pessoa ali, às vezes que seja para ouvir, né, a necessidade dele, para buscar uma solução junto com ele, né, para poder realmente pegar firme, vestir a camisa e falar assim, vambora, vamos melhorar isso daí, já tá bom, beleza, vamos melhorar. Não tá bom, vamos tentar melhorar também, né? Eu sou suspeita para falar porque eu gosto desse contato direto com o produtor, né? Então, tem muitos produtores no município, na nossa região no geral, né? Nos municípios da região, que muitas vezes não tem esse tipo de assistência, né? Então, acho que uma dessas coisas que eu faria, né? Que hoje em dia eu atuo assim, né? Eu trabalho assim, com esse contato direto com o produtor rural, e eu sou apaixonada. Sou apaixonada com isso, de sentar, conversar e falar, olha, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, o que você faria para o Antônio Carlos, vamos ver se eu entendi. Seria estar no dia a dia ali com o produtor. É. Seria isso.
né? Dar mais atenção para o produtor. Exato. Eu tenho uma memória muito da minha infância, né? Da época do pessoal aqui da Emater, sempre foram muito incentivadores, né? Sempre me incentivaram muito. E eu lembro, assim, me marcou muito na infância, não só agora, mas também na infância, né? Como que a presença deles era boa. Ter eles ali acompanhando, né? Auxiliando, ajudando, lá em casa. Eu lembro que eu era criancinha. E um deles, inclusive, foi quem falou pra mim, quando eu tinha uns 9 anos, ele falou pra mim assim, um dia você vai ser agrônoma. E eu guardei aquilo que eu nem sabia que seria. E os anjos falaram amém. E ele foi na minha formatura. Depois, né, quando eu formei agronomia, ele esteve lá. Então, assim, eu lembro, eu sem entender nada, eu lembro da sensação boa que era ter ele ali, aqueles técnicos ali do lado, sabe? Então, assim, eu acredito que o produtor também gosta disso, né? E é importante, né? Porque hoje não se faz as coisas mais, vamos fazer. Não é bem assim. Hoje a técnica, ela ajuda muito. Exatamente. Né? Porque antigamente o pessoal às vezes tinha a questão da lua, né? Vamos plantar em tal lua, não tinha umas coisas assim? Sim. Tá, não estou duvidando que não funciona, não é isso. Mas a técnica, ela faz com que a pessoa consiga o retorno, né? Exatamente. Você não pode jogar na sorte, perder, porque quem planta para colocar na mesa da gente o alimento, mas também para levar para a mesa dele. Exatamente. Né? Ele não planta por esporte, ninguém faz isso por esporte. Né? Jaqueline, conversando com você outro dia, você falou que tem alguns mitos, algumas verdades. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, eu quando vou ao supermercado, eu vejo assim, tem uns tomates enormes, né? Tem uns legumes que às vezes a gente olha, você não sabe se a gente fala assim, isso deve estar cheio de veneno, a gente usa essa palavra, né? Então eu vou escolher o menor, que eu acho que tem menos veneno, talvez até pelo tamanho, né? Como é que isso funciona? Exatamente. Essa questão do veneno, que depois passou para agrotóxico e hoje em dia é chamado de defensivo agrícola, né? É uma polêmica geral, né? Não adianta. E até eu mesmo, né, cresci com isso, né? Quando você for lá comprar um tomate, escolhe o mais feio. Escolhe o mais feio porque o mais feio levou menos coisa. E hoje em dia não é assim, né? Há cerca de mais ou menos aí uns 10 anos atrás, se a gente tivesse uns 3 produtos biológicos com registro do Ministério da Agricultura para uso, né, nas plantas, era muito. Hoje em dia, isso triplicou, avançou de uma forma que a gente já tem mais de 100 produtos biológicos registrados. Então, hoje em dia é um mito você ir lá, né, comprar uma fruta grande ou um fruto grande e falar assim, nossa, tá muito grande, então deve estar cheio de veneno. Hoje em dia, né, a qualidade de um fruto está muito mais relacionada à nutrição, né, à variedade daquele fruto, do que necessariamente à aplicação de produtos químicos. Muitas vezes aquele fruto vai ser grande, vai ser bonito e não vai levar nenhum tipo de produto químico. Às vezes vai levar somente esses produtos biológicos, que hoje em dia, eu falo para vocês, não é mais uma moda, né, não é mais uma tendência, é algo que veio para ficar. Muitas grandes empresas, né, que antes sempre trabalhavam com esses produtos químicos, hoje em dia produzem produtos biológicos. Então, o que o produtor quer fornecer para o consumidor? Né? O que a gente quer? Qual que é o meu trabalho? É justamente fazer o possível para fornecer um produto com qualidade, com segurança alimentar e que também seja bonito. Por que não? Né? Não necessariamente seja atrai, né? Claro, por onde que a gente começa a comprar? Né? Porque a gente vê uma coisa diferente, vou comprar para experimentar. Né? Você quer ver? Eu vou falar uma coisa que eu sempre gostei, mas sempre com um certo receio, morango. Porque eu cresci ouvindo as pessoas falar assim, a fruta que mais tem, eu vou repetir a palavra, veneno. Né? Todo mundo fala isso. Você chega a comer e ficar cismado. E isso é também um mito, né? Exatamente. A gente já tem, assim, muitas e muitas, talvez se você visitar aí qualquer lavoura aí, você pode ir lá que vai ter pelo menos 1 ou 2 produtos biológicos lá inseridos
no caderninho deles lá de pulverizações, porque hoje em dia a gente também tem que pensar na questão do custo, né? E quando você insere um produto biológico num cultivo, você tem um benefício prolongado. O benefício dele é prolongado. O químico muitas vezes vai matar a praga e vai matar quem come a praga, o inimigo natural da praga. E o biológico não. O biológico muitas vezes ele favorece o inimigo natural da praga. Então você consegue ter um equilíbrio, né, nessa questão de incidência, tanto de praga quanto de doenças. Então isso é muito benéfico para o produtor também. Né? Então muitos produtores já estão migrando para esse tipo de cultivo e, né, podem consumir, né, os alimentos. Por exemplo, né, a gente para exportação a gente tem que fazer uma série de análises, né, laboratoriais, mais de 500 tipos de ingredientes diferentes e simplesmente não é detectado nenhum tipo de residual. Então, assim, hoje em dia essa visão tem mudado bastante, né, tanto do produtor quanto do consumidor. A gente quer oferecer sim um produto de qualidade, mas que também seja seguro, né? Eu passei a consumir mais morango com o Ayrton Teres, um amigo, não sei se você conhece o Ayrton Teres, né? Eu comecei a adquirir morango dele, aí ele começou a me mostrar que não era da forma que eu imaginava. E por sinal uma fruta gostosa, linda, né? Você vê um morango, saliva, né? Dá pra salivar. Gente, eu vejo morango o ano inteiro. Produz o ano inteiro morango? Sim, produz o ano inteiro. Mas hoje, né? Antigamente não. Não, hoje em dia a gente tem todas as questões das cultivares, das variedades, né? Tudo é muito adaptável hoje em dia. Eu falo que dificilmente, se alguém me perguntar, existe algum impossível na agricultura? Acho que dificilmente eu vou falar assim, isso não tem jeito. Hoje em dia tudo é muito maleável, né? O Jaqueline, nosso tempo tá, infelizmente, né? Tá chegando no final, mas eu ainda quero tirar uma curiosidade. Na nossa região, aí eu tô falando de Antônio Carlos, você já falou que é difícil falar, isso não consegue, aquilo não consegue, mas a região ela tende para alguns legumes, algumas hortaliças. Qual é, na sua opinião, o fruto, o legume que é mais propício para a nossa região, para cultivar em Antônio Carlos? Antônio Carlos é famosíssimo em questão de fruta, é famosíssimo na questão do caqui, né? Eu fiquei super feliz no dia que eu vi lá em São Paulo uma bandejinha de caqui escrito produzido em Antônio Carlos. Eu fiquei maravilhada com aquilo. A gente ficou orgulhosa, né? Fica super, né? Então, assim, dessas frutíferas, eu falo para vocês, não tem nada que limite, né? Mas aqui é muito propício para o caqui, né? Para essas frutas de clima temperado também, para o morango, né? Aqui também produz muito tomate, repolho, essas hortaliças no geral. Somente tipos de frutas, né, e cultivos que exigem muito calor, né? Hoje em dia até manga produz aqui em Antônio Carlos. Eu lembro, né, que quando eu era menorzinha, pera produzia, todo mundo tinha um pé de pera no quintal de casa. E manga, aquilo dava flor e caía tudo. Hoje em dia, inverteu, né? Você custa achar um pé de pera, mas manga tá dando por demais. Então, eu, quando criança, na parada, todo mundo tinha pé de pera, ainda tinha aquela pera, aquela... Cascalho, né? A gente nem vê mais. Então exatamente. Então, assim, a gente tem uma certa preferência, né? Também isso parte muito da demanda do consumo na região, né? Mas eu falo pra vocês que aqui a nossa região é privilegiadíssima. Eu já conheci muito lugar e nenhum outro é igual à nossa região, né? E pessoas de fora também falam isso. Então a gente consegue ter um leque também de cultivos muito grande aqui. Graças a Deus. E nós temos muitas nascentes, isso exatamente. Ajuda também, né? Nosso município tem muita nascente. A gente pensa assim, tem terreno acidentado, né, muito morro e tudo mais, mas hoje em dia isso tudo tem tecnologia, a gente não é mais um impedimento, né? O clima aqui é muito favorável para vários tipos de cultivo. Carlinhos, o papo tá ótimo, a prosa tá ótima, mas infelizmente nós temos que terminar. Jaqueline, eu queria mais uma vez agradecê-la, já deixar aqui o nosso convite para uma próxima prosa, né? O dia que você quiser nos dar o prazer de voltar, a gente pode combinar. Muito obrigada. Já deu para perceber que esse papo a gente vira meses falando. Vira noite.
verdade. Fico muito feliz mesmo com a sua presença. Imagino que seus pais devem, vamos falar assim, eles devem babar, né? De ver uma filha agrônoma com o carisma que você tem, com essa vontade que você tem de trabalhar e de ver, né? Acredito que a Maria Helena e o Jorge devem olhar para você e falar, nossa, olha que filha bacana, né? Uma coisa também eu e você já aprendemos hoje, né, Cristina? Agora eu já vou no mercado, eu vou saber como eu vou escolher as coisas. Porque, sinceramente, eu ficava lá olhando, pega, não pega. Ué, você vê aí legume desse tamanho, gente, o que é isso? Aí você olha, aquilo não é possível, né? Mas hoje você já ensinou para nós. E eu quero não só te parabenizar, mas também parabenizar seus pais, né? Porque eu os conheço há muitos anos e sei que se você chegou aonde chegou, com o esforço deles também. Com certeza. Né? E você quer falar alguma coisa, Carlinhos? Você quer despedir do pessoal? Jaqueline, deixar alguma mensagem para eles? Dizer, né? Tô sempre aí, né, à disposição. Amo conversar com os produtores rurais. Às vezes eu tô na rua, pego um aí de conversa, gosto de ouvir as histórias. Precisando de alguma coisa, a gente tá aí também, né, para poder auxiliar. E é isso, né? Acho que a mensagem que eu deixaria é essa, né? Que o trabalho do campo é algo muito bonito. E eu costumo falar, toma cuidado com a agronomia, porque você corre um sério risco de se apaixonar e aí não tem jeito. Ô Jaqueline, você dá assessoria individual se for preciso? Eu acho que a gente tem que fazer só propaganda, né? Na verdade é muito raro, né? Porque eu trabalho bastante, tem bastante serviço na empresa, né, e tudo. Mas no momento eu não tô conseguindo atender, não. Mas quem sabe aí, né? Num futuro aí a gente não consegue fazer um certo atendimento pro pessoal. Aumentar as horas Aumentar do dia. as horas do dia, Mas assim, um caso ou outro aí, às vezes o pessoal tira alguma dúvida e tudo, isso daí sempre tem, né? Sempre tem. Igual quando a gente tem algum parente médico, alguma coisa assim, a gente sempre pergunta alguma coisinha, né? A gente aproveita para tirar dúvidas. Exatamente. A gente faz uma consulta grátis. Exatamente. É assim? Bem, gente, muito obrigada a cada um de vocês pela companhia. E mais uma vez eu quero pedir a você que está nos ouvindo, nos ajude. Dê lá o nosso... like que fala? Como é que é? Um like, né, diretor? Dê o seu like lá na Hora da Prosa com Cristina Carvalho no YouTube. Nos ajude a fazer com que a Hora da Prosa vá longe, né? Nós queremos levar a Hora da Prosa. Dá para ir para fora, diretor? Para fora do Brasil dá, né? Nós ainda vamos chegar lá, se Deus quiser e os amigos nos ajudarem. Gente, uma boa noite, uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser e Ele quer, na Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Obrigada, viu, Jaqueline? Obrigada a vocês. Carlinhos.